Olá pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Daniel, professor de Química do GTUSP. E o tema da aula de hoje é equilíbrios iônicos. Então a gente vai dividir essa aula aí em 6 módulos, tá? A gente vai falar do que é eletrólito, vamos fazer uma breve, né, revisão disso daí. A gente vai falar dos equilíbrios iônicos de ácidos, equilíbrios iônicos de bases, tá? Aí a gente vai falar sobre a lei da diluição de Ostwald, a gente vai deduzir essa expressão, tá? E no final a gente vai falar do equilíbrio iônico da água e o que é pH, pOH e como se calcula, ok, gente? Bom, então o que seria um equilíbrio iônico? Equilíbrio iônico é um equilíbrio do qual participam íons, certo? A gente pode resumir, né, o conceito daquilo que é equilíbrio iônico da seguinte forma: são equilíbrios químicos estabelecidos entre uma substância química e os seus íons separados, ok? Então, nesse caso, eu vou ter, né, eletrólitos. São substâncias que geram íons, tá? E quais são essas substâncias? Quem são eletrólitos? São substâncias que geram íons, né? São ácidos. Então a gente vai ter equilíbrio iônico de ácido, né? Então toda substância que é capaz de gerar íons separados, né, em solução aquosa, ele vai estabelecer um equilíbrio iônico. Então o ácido é uma dessas substâncias que pode apresentar um equilíbrio iônico, tudo bem? Então o ácido em solução aquosa, ele libera o H+, certo? E forma sempre um ânion também, beleza, gente? As bases, né, elas liberam OH-, e aí, juntamente desse OH- vai haver a formação de um cátion, certo? A própria água apresenta um equilíbrio iônico, né? A gente possui aí, né, a gente tem íons em pequeníssima quantidade na água pura, mas eles existem, certo? A gente vai ver no final da aula como que esse equilíbrio pode se estabelecer entre os íons da água, que é o H+ e o OH-. Então, na água pura a gente tem, né, a molécula de água em equilíbrio com seus íons separados. E alguns tipos de sais, né, a gente tem também esse tipo de equilíbrio químico, né, principalmente aqueles de baixíssima solubilidade, tudo bem? Bom, então, esses equilíbrios iônicos, né, importantes, a gente vai falar um por um. Alguns a gente não vai falar nessa aula, a gente vai deixar para a próxima aula, ok? Mas os de ácidos, de bases, né, e o equilíbrio da água vai ser o tema da aula de hoje, certo, gente? Bom, então, primeiro vamos falar o que é eletrólito, né? Vamos definir o que é um eletrólito. O NaCl é um eletrólito, né, cloreto de sódio. Por quê? Durante a sua dissolução, né, na água, ocorre a dissociação, ou seja, a separação dos íons. Tá? Então, o processo de dissociação iônica consiste, né, em quebrar a ligação iônica, que é o que une o cátion e o ânion, e deixá-los separados, então, em solução aquosa. Então, após fazer a dissolução do NaCl, né, na água, eu vou ter, então, essa dissociação, essa separação dos íons, certo? Então, a solução aquosa, né, de NaCl, de cloreto de sódio, é uma solução condutora de eletricidade. Tá? Então, por isso, o NaCl é considerado um eletrólito. Então, o eletrólito é toda substância que, em solução aquosa, vai produzir uma solução condutora de eletricidade. Ou, se vocês preferirem, é toda substância que produz uma solução eletrolítica. Tudo bem? Então, o NaCl é um tipo, né, de eletrólito, justamente porque, quando dissolvido em água, ele produz, né, essa solução eletrolítica. Tá? Então, o cloreto de sódio, a gente sabe que ele é uma substância iônica. Tá? Substâncias iônicas, quando dissolvem, elas, né, necessariamente precisam dissociar. Então, se tiver dissociação, ela dissolve. Se não tiver dissociação, ela não vai dissolver. Tudo bem? Então, por exemplo, aquelas substâncias que são de baixíssima solubilidade, né? Alguns tipos de hidróxidos, alguns tipos de sais, né? São substâncias iônicas que apresentam uma solubilidade bem limitada. É porque essas substâncias, elas dissociam muito pouco, tá? Agora, se você pega o NaOH, o NaCl, são substâncias que dissociam, né, muito, tá? 100% praticamente daquilo que eu dissolvi vai dissociar, tá? Então, no caso dessas, né, substâncias, né, que dissociam, né, muito, elas podem ser consideradas eletrólitos fortes, tudo bem? Então, o NaCl é um eletrólito forte, o NaOH é um eletrólito forte, porque ele vai dissociar praticamente 100% aí, vai formar 100% daquilo que você dissolveu, vai se transformar em íons separados, tá? Esses íons separados na solução, eles vão conduzir eletricidade, certo? Então, eu vou produzir uma solução, né, eletrolítica nesse caso. Tudo bem, gente? Já o açúcar, então aqui voltando, ó, o açúcar que tem essa forma, né, a sacarose, como vocês estão vendo aí,
se a gente dissolver na água, nenhum evento, né, molecular vai acontecer com a molécula da sacarose. Então essa molécula da sacarose ela apenas dissolve, ela fica envolvida por moléculas de água, mas não existe nenhuma alteração, né, ela não sofre processo de ionização, então eu não tenho íons produzidos a partir da dissolução da sacarose na água, tudo bem? Então a sacarose, por ser uma substância molecular e que não sofre ionização, ela não gera íons separados em solução aquosa, tudo bem? Então, isso vai dar origem a uma solução que não é eletrolítica, ou seja, uma solução constituída por moléculas, né? Moléculas são neutras, não conduzem à eletricidade. Certo, gente? Bom, então, se a gente pega aqui ó, outro, né, tipo de eletrólito, ó, o HCl. O HCl é um ácido. Tá? Então o HCl ele sofre o processo de ionização. Tá? Então qual que é a diferença da ionização para dissociação? Então não tem sentido em falar de ionização para substâncias iônicas. Né? Então, por exemplo, o NaCl ele não ioniza, porque ele já é uma substância iônica. Então esses íons apenas se separam. Já o HCl não é uma substância iônica. O HCl é uma substância molecular. Okay? Então, nesse caso, a molécula ela se transforma em íons quando entra em contato com a água, certo? Então, aqui é diferente o processo. Então, não é uma simples separação de íons. Primeiro precisa haver a formação desses íons, então eles se separam, tudo bem? Então, aqui, no caso de substâncias moleculares que geram íons, aí a gente não fala em dissociação, tá? A gente vai falar em ionização, beleza, gente? Então, de certa forma, o resultado final, né, da dissolução dessa substância é a formação dos íons separados. Esses íons separados em solução aquosa vai gerar uma solução eletrolítica. Então, é uma solução iônica. Tá? Então, o resultado final, tanto da substância iônica que dissolve, que é o caso do NaCl, e da substância molecular que se ioniza, que é o caso dos ácidos, né? O resultado final é a formação de íons livres em solução, e isso, então, é responsável, né, pela formação da solução eletrolítica, aquela solução que é condutora, tudo bem? Já as substâncias moleculares que não sofrem ionização, como, por exemplo, o açúcar, o etanol, a acetona, né, grande parte, né, para não dizer a maioria das substâncias moleculares, né, dificilmente vão se ionizar, então elas não vão formar soluções condutoras, tudo bem, gente? Bom, então, existe um parâmetro, né, que a gente utiliza, né, para saber se aquele tipo de substância ela ioniza muito ou ioniza pouco. Tá? E esse parâmetro é o grau de ionização, e a gente vai usar esse, né, esse parâmetro aí físico-químico mais para frente quando a gente for falar da lei da diluição de Ostwald. Tá? Então, o grau de ionização, pessoal, ele vai dizer para mim qual a porcentagem daquelas moléculas que foram dissolvidas em água que sofreram ionização. Tá? Então, um exemplo aí, ó, a cada 100 moléculas de HF que são dissolvidas em água, 8 ionizam-se. Tudo bem? Então, como a gente vai fazer para calcular o grau de ionização para essa substância? Então, a gente vai pegar lá o número de moléculas ionizadas, tá? No caso, apenas 8, e vai dividir pelo total de moléculas que se dissolveram. Então, são 100 moléculas que se dissolveram. Então, vai ficar 8 dividido por 100. Tá? Então, aqui, ó. 8 dividido por 100. Está 92, mas seria 100 aqui. Aí, esse valor, né, vai dar 0,08, que é a mesma coisa que 8%. Tá? A mesma coisa que 8%. Então, aqui, ó, a gente coloca 100, tá? Corrigir aqui. Tá? 8 dividido por 100, isso vai dar 8%. Então, o grau de ionização para o HF é de 8%. Tudo bem? Bom, então vamos voltar aqui, né, para os equilíbrios iônicos. Então, nós temos quais substâncias que podem formar os íons separados lá e formar, então, estabelecer um equilíbrio iônico. Os ácidos, tá? Então, todo ácido ele vai ter o seu equilíbrio iônico. Tudo bem? As bases, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, base que é forte. Tá? Base forte, 100% de ionização. Então, tudo que você dissolveu vai... A ionização não, perdão. De dissociação. Tudo que você dissolveu, ela vai dissociar.
Tá? Então vai formar 100% de íons separados. Então eu vou ter somente a reação direta aqui. Eu não vou ter a reação inversa. Então para base forte não tem sentido em falar de equilíbrio iônico. Tá? Então isso se aplica mais para bases fracas, certo? Bases orgânicas, as aminas, tá? A amônia, aí a gente vai ter então esse conceito aí, né, de equilíbrio iônico para esse tipo de base. Então é mais para base fraca, onde você, né, não tem 100% de ionização, bases moleculares, tudo bem? Sais, a gente, da mesma forma, se dissolveu é porque dissociou. Tá? Então isso vai aplicar para aqueles sais que são de baixa solubilidade, onde a gente vai ter um equilíbrio químico heterogêneo. Tá? Então a gente vai ter o equilíbrio químico entre os íons que estão no retículo cristalino e os íons que estão dissolvidos, que estão em pequeníssima quantidade em mols por litro. Tudo bem? Então para sais que são muito solúveis, não tem sentido. Por quê? Porque ele dissocia 100%, então essa reação ela está, né, toda para a direita, só tem a reação direta. Tudo bem? E aí a gente vai ver depois para a água, né? Que é o equilíbrio iônico da água, a água em equilíbrio com H+, e OH-, e hidrólise salina também envolve equilíbrios iônicos. Certo, gente? Bom, então daqui a pouco a gente volta para falar especificamente sobre o equilíbrio iônico de ácidos.